Good night to all, depending on the time zone you're in. My name is Clarita Costa Maia, and I will moderate our webinar today on the boundaries of the Polemic Institute of Parliamentary Immunity. I want to thank the audience via Zoom and YouTube, and the panelists who very kindly opened space in their much disputed agendas to be with us today. This event is being promoted by Berkeley Global Society in partnership with Motillo Trade Consultancy, with Takeda Cohen Chalub Law Firm, and with the Secretariat for International Relations of the Chamber of Deputies of Brazil. To introduce you to the Berkeley Global Society, I call Thais Cohen Chalub, an executive member. Let's give the floor for our next speaker, Mr. Romulo Gobi. Now a little refreshment from Brazil. It's my pleasure and honor to invite Mr. Romulo Gobi. Mr. Gobi is an alumni of UC Berkeley and is a federal judge in Brazil despite his young age. He was also the former general attorney of the Federal Senate and a colleague of mine. And in this condition, I was there when he was praised for his competence and professionalism. Brazil is passing through a real crisis concerning the Institute of Parliamentary Immunity. The challenges are so many that reminds us the Hydra with so many heads. Some congressmen defend the total extinction of parliamentary immunity, mirroring the UK's experience. It's the case of Senator Álvaro Dias, who couldn't be here with us today due to the municipal elections agenda. And the majority, though, defends qualification of the Institute. This discussion frames a little bit some important precedents in Brazil about which Mr. Gobi might give us some insights. So, Mr. Gobi, the floor is yours. Good morning, all. Before proceeding in Portuguese, I want to send a special compliment for my friends, my personal friends. UC Berkeley personal friends, Clarita Maia and Thais. And at the same time, thank you for inviting me to discuss this very, very important subject. Since we have a live translation, I will ask permission to continue in Portuguese. I believe there will be no harm for the comprehension. However, if there's any specific need at the very end of the presentation, I'll be glad to give an explanation in English. Bom dia a todos. Começo agradecendo pela oportunidade de falar sobre um tema que é relevante e extremamente atual. Aproveito também para cumprimentar os demais palestrantes, os demais speakers, profissionais de diversos países, diferentes áreas, cada um contribuindo com a sua visão e com a sua experiência. Acredito, e aqui vai uma extensão do meu cumprimento, o grande mérito deste evento seja justamente a possibilidade de compararmos diferentes visões sobre o mesmo tema. E com isso a gente vai conseguir entender, pelo menos há uma tentativa nesse sentido, de entender o grau de evolução das imunidades parlamentares em diferentes sociedades. Veja, escutamos uma palestra belíssima sobre a Inglaterra, o Instituto na Inglaterra, o Instituto na Argentina, falamos também do Oriente Médio e agora vamos falar sobre o Brasil. O tema do webinar, volto a dizer, é interessantíssimo. Eu acho que eu tenho que começar a minha fala afirmando: imunidade parlamentar é sinônimo de democracia. Nós estamos falando aqui de um instituto que historicamente está ligado diretamente ao surgimento, à sobrevivência e ao desenvolvimento das democracias modernas. E, embora essa importância possa parecer óbvia em primeiro momento, curiosamente a tendência atual no Brasil, como a Clarita falou, e em diversos países europeus, é justamente a flexibilização e a contenção, a diminuição das prerrogativas parlamentares. E a explicação, se é que existe uma única explicação, a explicação que eu vejo para isso talvez decorra da circunstância de que atualmente nós vivemos em uma democracia fortalecida, com um parlamento forte, independente, e as instituições democráticas, felizmente, estão em pleno funcionamento. E eu estou falando aqui especificamente da realidade brasileira.
criticar a imunidade parlamentar em um ambiente de democracia é fácil, é muito convidativo, principalmente para aqueles, eu me incluo nesse grupo, que não presenciaram, não viveram numa época recente. Veja que a democracia brasileira, ela voltou com a eleição do primeiro presidente civil após a ditadura militar em 1985. E no plano jurídico, apenas em 1988, com a atual Constituição, nós voltamos a ter uma democracia plena. Então, para essas pessoas que não vivenciaram, não experimentaram graves repressões estatais, restrição de liberdades públicas, sistematização da violência contra opositores, fechamento de Congresso Nacional e grande fortalecimento do Poder Executivo, talvez seja fácil e um pouco convidativo criticar as imunidades parlamentares. Mas a minha intenção nessa fala vai ser retratar o desenvolvimento das imunidades por uma perspectiva histórica. Eu quero deixar de lado um pouco a fotografia e tentar falar do filme, tentar falar de uma maneira dinâmica, olhando as origens do Instituto e os eventos históricos que o transformaram no que ele é hoje. Talvez assim, eu acho que aqui é a mensagem que eu quero passar na minha apresentação, talvez assim, se nós olharmos a história e os abusos que já foram cometidos, eu acho que o foco tem que ser nos abusos, seja possível compreender a importância da existência dessas imunidades parlamentares e afastar aquela falsa impressão de que as imunidades constituem um privilégio pessoal do parlamentar, ou até mesmo, já ouvi algumas pessoas falarem isso, que em razão das imunidades, os parlamentares estão, os políticos de modo geral, né, estão acima da Constituição e das leis. Eu gosto muito de história, sou um entusiasta da história, então eu vou pedir licença aqui para fazer uma pequena digressão histórica, eu acho isso importante. Então, essa garantia parlamentar, ela surgiu na Idade Média. Até o Mr. Bryant comentou isso, mas ela surgiu com características totalmente distintas das atuais. As primeiras notícias, os primeiros registros que nós temos das imunidades parlamentares dizem respeito, como já foi mencionado aqui, a dois institutos ingleses, do Freedom of Arrest e do Freedom of Speech, que os reis ingleses outorgavam, concediam aos representantes da burguesia. E por que isso acontecia? O rei da Inglaterra precisava de dinheiro. Ele precisava de recursos financeiros para executar as atividades de interesse da coroa. E qual era a atividade que interessava mais para a coroa na época? Guerra. E nós sabemos que ainda hoje é assim, manutenção de exército é algo extremamente caro. Por esse motivo, o rei convocava os representantes da burguesia, de determinados estamentos sociais, que eram as pessoas que efetivamente conseguiam pagar taxas, pagar tributos, para debater temas políticos. Agora imaginem, naquela época, hoje nós temos aviões, veículos automotores, imaginem como as viagens eram longas e perigosas naquela época, principalmente para atender esses chamados do rei. Então o rei garantia aos nobres, a esses parlamentares, o direito de, durante a viagem até a corte, para ir e voltar, eles não poderiam ser presos por dívidas civis. Então olha que interessante, a origem do Instituto não tem relação com o direito penal, que é o que nós mais discutimos hoje em dia. Na época, não era uma proteção do parlamentar contra o Estado, era uma proteção do parlamentar contra os seus credores. Por isso que eu digo que as origens são totalmente distintas dos contornos atuais. Além disso, o rei também garantia aos parlamentares, aos nobres representantes da burguesia, que eles não seriam presos pelo que eles manifestassem durante esses debates públicos. Isso aqui é bastante óbvio. Dificilmente alguém ia aceitar comparecer numa reunião para debater um assunto e, caso desagradasse o monarca, seria mandado para o calabouço, para a prisão. Só que o rei, em momento algum, ele pensava em garantir o livre funcionamento do parlamento. Isso não passava pela cabeça do monarca, muito pelo contrário. O parlamento, inicialmente, representou uma limitação do poder absoluto do rei. Então, aí, teve várias tentativas na história, na história medieval inglesa, do rei tentar reduzir o parlamento a um mero conselho consultivo da corte. A ideia do rei, então, ao conceder essas garantias, era outorgar um privilégio pessoal para os representantes da burguesia, para que eles aceitassem atender aos chamamentos do rei para discutir assuntos de interesse da monarquia, da Inglaterra. E por que tudo isso? Temos que lembrar aqui da lógica, isso já existia na época, do no taxation without representation. Então, os representantes da burguesia aceitavam de bom grado pagar os tributos, desde que eles tivessem participação nas decisões políticas.
Assim, o que realmente interessava para o rei não era garantir a existência de um corpo de legisladores independentes. Isso não passava pela cabeça deles. O que eles queriam, na verdade, os monarcas, eram garantir, convencer os nobres a pagarem as taxas que financiava a coroa. Durante a Revolução Francesa, um pouco mais adiante, esses dois institutos, do Freedom of Arrest e do Freedom of Speech, foram aproveitados em um movimento de fortalecimento do parlamento. Houve uma transformação brutal das instituições com a transferência dos privilégios da monarquia para os parlamentares. Então, sai de cena o rei, aquela figura absoluta e intocável, vamos lembrar aqui da frase, a famosa frase, "The king can do no wrong", e entravam os parlamentares como figuras absolutas, figuras acima da lei. E, embora muitos tenham uma visão romântica da Revolução Francesa, e eu não estou tirando o mérito do evento, o evento foi importantíssimo historicamente, mas muito embora alguns tenham uma visão romântica, foi um período extremamente violento e autoritário. Na verdade, as decisões foram impostas por meio da força. Se fala em milhares de pessoas sendo guilhotinadas na praça pública apenas em Paris. Então, só para ficar no que interessa para esse webinar, no início da Revolução Francesa, as leis diziam que qualquer juiz, tribunal, autoridade que ousasse investigar ou prender um parlamentar por algo que ele havia dito durante uma sessão da Assembleia Geral, essa autoridade seria considerada infame, traidora da pátria e seria severamente punida com pena de morte. Então, ainda que seja, eu acho que é mais uma curiosidade fazer essa referência histórica com os institutos da Inglaterra medieval e da França revolucionária, pois nessa época as garantias parlamentares não tinham uma concepção verdadeiramente democrática, pelo menos não de acordo com a ideia que hoje nós temos de um Estado democrático de direito, de ampla participação popular, liberdade, decisões de uma forma pacífica. Não era exatamente isso que acontecia naquela época. As raízes das imunidades parlamentares modernas, aquelas que nós temos hoje na Constituição brasileira, por exemplo, estão mais nos Estados Unidos da América, com os Founding Fathers, e no constitucionalismo europeu do século XIX. Nessa época, o desenvolvimento cultural gerou um novo arranjo político. Aí, nós já falávamos, os teóricos já falavam, já pensavam no poder executivo, no judiciário e no legislativo como entidades autônomas. E aqui que eu acho que é o mais importante, os teóricos liberais começaram a defender que as melhores decisões para a nação seriam alcançadas por meio do debate público de ideias. Então começou a ter enorme importância o debate verbal e as discussões entre os representantes eleitos pela população. Ainda que essas discussões fossem contundentes, fossem ácidas, isso era até valorizado na época. E aqui nós temos a verdadeira razão para a criação das imunidades parlamentares. Então vejam, considerando esse novo ambiente, essa nova mentalidade, o debate livre dos parlamentares passa a constituir uma condição essencial para o funcionamento do parlamento e para a tomada das melhores decisões para a nação. E nesse momento, somente aqui surge a concepção moderna que nós temos hoje das imunidades parlamentares, como uma prerrogativa funcional, ou seja, um instrumento democrático que serve apenas e unicamente para a defesa de atividades parlamentares. No Brasil, já passando para a nossa realidade, é com isso que eu queria contribuir mais, todas as 7 constituições da República, sem exceção, asseguraram imunidade material aos congressistas. Todas elas, desde a primeira Constituição do Império, de 1824, passando pela Constituição da República, a primeira Constituição da República, de 1891, e chegando na atual Constituição, de 1988, todas elas, em maior ou menor extensão, estabeleceram que os membros do parlamento são invioláveis por suas palavras, opiniões e votos. E aqui um registro interessante. Justamente nos períodos de maior repressão estatal, as constituições brasileiras foram reformadas para limitar a inviolabilidade parlamentar. Até por isso eu digo que as imunidades parlamentares aqui no Brasil funcionam como um termômetro, como um parâmetro para aferir, para verificar a profundidade da nossa democracia. Se quisermos saber o quão democrático era o Brasil em determinado momento, eu sugiro que se abra a Constituição da época, pode ir direto no capítulo referente às imunidades parlamentares para verificar se a inviolabilidade parlamentar era ampla ou se havia uma série de condicionamentos numa tentativa de esvaziar esse instituto. E eu vou dar alguns exemplos aqui para demonstrar isso.
primeiro momento de grande instabilidade democrática ocorre com a Revolução de 1937, que instituiu o chamado Estado Novo do presidente Getúlio Vargas. Para que se tenha ideia, em novembro de 1937, a Polícia Militar cerca o Congresso Nacional, que à época ainda funcionava na cidade do Rio de Janeiro, e de noite o presidente Getúlio Vargas apresenta unilateralmente uma nova Constituição, uma carta constitucional extremamente autoritária. Ela foi até apelidada na época de Constituição Polaca, porque ela buscava raízes na Constituição polonesa da época. E nesse momento, foi um período de quase 10 anos em que o parlamento mal funcionou, o executivo legislava diretamente por meio de decretos, leis, vigorou o artigo 43 da Constituição, que dizia basicamente o seguinte, eu vou ler. Só perante a sua respectiva Câmara, responderão os membros do Parlamento Nacional pelas opiniões e votos que emitirem nos exercícios de suas funções. Não estarão, porém, isentos de responsabilidade civil ou criminal por difamação, calúnia, injúria, ultraje à moral pública ou provocação pública ao crime. Então é interessante que você vê que a garantia ela ficou basicamente um faz de contas. Ao mesmo tempo em que o dispositivo assegurava a garantia clássica, no final se estabeleciam tantos condicionantes, tantas exceções, que a garantia era praticamente esvaziada. Virou um faz de contas que estava previsto na Constituição. Posteriormente, nós tivemos um período verdadeiramente democrático no Brasil, que durou apenas de 1946 a 1964. Então, em 64 ocorre um golpe militar, que mais uma vez esvazia as competências do Legislativo, acaba praticamente com o Congresso Nacional e fortalece em demasia o Poder Executivo. Foi um período extremamente crítico para o povo brasileiro, principalmente no que toca e no ponto de vista das liberdades públicas. O pior momento, isso se perguntar para qualquer brasileiro, a primeira imagem que vem à mente de um brasileiro quando se pensa em ditadura militar é o AI-5, Ato Institucional 5, que foi baixado em 1968. Esse foi o pior momento para a nossa democracia. Sempre com a justificativa de garantir a segurança nacional, vejam que conceito aberto, indeterminado. O que é segurança nacional? Eu consigo usar esse conceito para justificar basicamente qualquer coisa. Então, sempre com essa justificativa, o governo brasileiro autorizou, vamos lá, fechamento do Congresso Nacional, suspensão das garantias dos juízes, uma tentativa de calar a magistratura, cassação de parlamentares e, no limite, nós temos registros do desaparecimento e morte de opositores políticos. Nesse período de aproximadamente 20 anos, fala-se na cassação de nada mais, nada menos do que 173 deputados e senadores. Muita gente perdeu seus direitos políticos pelo simples fato de discordar do governo. E, mais uma vez, isso não é coincidência, é essa mensagem que eu quero passar aqui. A restrição da imunidade material serviu como um instrumento para facilitar o autoritarismo. Então, eu vou ler o artigo 32 da Emenda Constitucional número 1 de 1969, que à época disciplinava a imunidade parlamentar. Então, dizia o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis no exercício do mandato por suas opiniões, palavras e votos. E continua: salvo nos casos de injúria, difamação ou calúnia, ou nos previstos na Lei de Segurança Nacional. Então, aquela mesma técnica de oferecer a garantia com uma mão e com a outra mão o legislador constituinte praticamente esvazia essa garantia. E surge praticamente um cenário de faz de contas. Esse cenário se repetindo. Começou em 1937, tivemos a mesma realidade com a Emenda Constitucional 1 de 1969. Somente em 1988, tivemos a promulgação da atual Constituição brasileira, Constituição chamada de cidadã, porque na sua formação ela contou com amplo apoio popular, e ela é realmente um documento democrático, que procurou fortalecer o parlamento e contribuiu para a formação das instituições democráticas que hoje funcionam bem no Brasil. Uma das maneiras de fortalecer o parlamento foi a previsão da inviolabilidade material de maneira ampla, sem aqueles condicionantes que eu acabei de dizer. Então, a redação do artigo 53 da atual Constituição brasileira ficou assim: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Talvez por uma vontade de recuperar o protagonismo do parlamento,
e talvez, eu acho que a justificativa está mais aqui, talvez pelo trauma que foi causado pela ditadura militar, pelo regime militar, a previsão constitucional ficou muito ampla, ficou extremamente ampla. Veja, fala-se em inviolabilidade do congressista por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, e não se faz referência, não se diz que essas manifestações têm que ter relação com o exercício do mandato. E aqui, para evitar abusos de toda espécie, surge a importância da Corte Constitucional e da interpretação constitucional. Então, embora no início realmente houve alguns juristas que tentaram sustentar que a imunidade dos parlamentares alcançava inclusive atos privados do parlamentar, vou dar um exemplo aqui, uma briga de vizinhos, por exemplo, o que seria um absurdo, a Suprema Corte Brasileira, em várias decisões, de maneira razoável e salutar, resgatou a natureza funcional do Instituto e deixou claro que as manifestações do congressista somente estão protegidas quando e se estiverem vinculadas ao exercício do mandato. Eu não pretendo aqui entrar em todas as limitações que foram criadas pela jurisprudência, são várias, eu já adianto, mas eu vou citar aqui, só para citar as mais relevantes, é importante deixar claro que existe uma decisão recente da Suprema Corte, no sentido de que a garantia não abrange a distorção deliberada de fatos. Por que eu quis trazer esse exemplo? Porque atualmente nós falamos muito do quê? Das fake news. Um outro palestrante até aqui mencionou isso mais cedo. Então, se alguém tenta, de maneira deliberada, distorcer um fato para destruir a imagem de alguém, isso não está protegido, segundo a Suprema Corte, pela imunidade material. Também não é possível, e eu falo aqui novamente do Brasil, defender que as imunidades protegem o discurso de ódio, o hate speech, pois para o direito brasileiro não é permitida a propagação de discursos voltados a retirar a dignidade de grupos sociais. Isso no Brasil constitui crime, e eu acho muito difícil, muito improvável que alguém defenda que as imunidades parlamentares acobertam esse tipo de discurso. Existem pessoas que defendem isso, existem doutrinadores que defendem isso, mas eu acho que é algo muito difícil de sustentar no Brasil, principalmente diante de manifestações recentes da nossa Suprema Corte. Já concluindo, eu acho que não há dúvidas de que a imunidade material deve existir. Isso é ponto pacífico. Mas também é certo que, para que sejam legítimas, para que nós possamos explicar isso para um cidadão, para que ele entenda e compreenda e aceite esse instituto, as inviolabilidades têm que ser interpretadas não como um benefício pessoal do congressista, da pessoa física do congressista, mas como um mecanismo de tutela do livre funcionamento do poder legislativo. Então, para que o Instituto tenha legitimidade, eu acho importante que o intérprete restrinja a imunidade material para que ela sirva como uma garantia contra a perseguição política, jamais podendo ela ser vista como um passaporte, como um cheque em branco, como uma autorização para o parlamentar cometer abusos verbais ou excesso de linguagem. Eu finalizo aqui com uma passagem do livro do professor Cláudio Souto, que eu acho muito importante para demonstrar o estado atual das imunidades parlamentares. Não é impossível que as imunidades parlamentares venham a desaparecer, quando e se as realidades sociais dos países se modifiquem de tal modo que o amadurecimento dos povos, e especialmente seu amadurecimento político, torne desnecessário e, pois, inconveniente o privilégio. E aqui eu concluo. Até o momento, considerando que a democracia brasileira é extremamente jovem, veja que eu estou dizendo que nós somente tivemos o resgate da democracia do ponto de vista político e jurídico em 1985, 1988, e também considerando esses altos e baixos, essas idas e vindas da democracia brasileira, eu afirmo com convicção que as imunidades materiais são indispensáveis para o funcionamento do nosso parlamento. Mas fica aqui uma esperança de todo brasileiro. Quem sabe um dia o Brasil alcance a maturidade política que torne essas garantias desnecessárias. Thank you very much, guys. Hope to see you in the next event of Berkeley Global Society, October 19, about the IPPs in Brazil. Bye.